O filme da história da sua vida, A Jornada da Vítima. Esse é um dos vídeos que eu mais queria fazer. Esse, para mim, é um dos vídeos mais importantes nessa história toda aí que a gente está construindo juntos. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho e obrigado por estar me escutando. A jornada da vítima é o oposto da jornada do herói. Foi um conceito que eu acabei criando depois de estudar muitas coisas e tal, e esse é o vídeo mais importante, assim, o que eu mais queria fazer. Esse é o vídeo que eu mais queria fazer porque eu acho que é o mais importante, das coisas mais importantes a serem faladas, para que vocês possam botar aí no coração de vocês, para que eu possa plantar essa semente na mente de vocês. E, enfim, ele serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. O que é a jornada da vítima? Vou explicar. A jornada da vítima é uma jornada em que todos nós, em algum momento da história da nossa vida, em algum momento do filme da história da nossa vida, nós estamos inseridos. A jornada da vítima é a jornada em que nós passamos a simplesmente nos vitimizar, a simplesmente nos diminuir, a simplesmente reclamar e jogar a responsabilidade da história do filme da nossa vida nos outros, em tudo aquilo que é externo a nós. Ou seja, a gente tira a responsabilidade da história do filme da nossa vida das nossas costas e começa a jogar em cima das pessoas. Eu vou chegar lá, vai com calma, se você tiver paciência eu te agradeço. Você já imaginou você assistir um filme em que o protagonista, ao invés de fazer alguma coisa, ao invés dele tomar uma atitude, ao invés dele entrar em ação, ao invés dele enfrentar algum problema, alguma dificuldade, ele só fica reclamando? Pensa em você assistir um filme em que o protagonista, ele só reclama. Ele só fala, isso não é legal, isso aí não é culpa minha, isso aí não dá pra fazer. Darth Vader, não posso enfrentar. Thanos, não, eu prefiro não. Eu não quero enfrentar não. E eu vou ficar aqui sentadinho e reclamando, porque a minha vida, na verdade, é muito difícil. A minha vida é uma desgraça. A minha vida é cheia de problema. A minha vida é um horror. E eu prefiro ficar aqui reclamando do que eu tomar uma atitude, porque não dá, para mim não dá. Essa é a jornada da vítima. A partir do momento em que você se nega a enfrentar os seus problemas, a enfrentar as suas dificuldades, sejam elas do tamanho que forem, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade. Nenhum problema e nenhuma dificuldade nossa é mensurável à dificuldade e os problemas das outras pessoas. Cada um tem as suas capacidades, cada um tem as suas limitações. Então o seu problema geralmente é um problema gigantesco. As suas dificuldades, elas são reais e são difíceis, e são dificuldades que, para você, é muito difícil de enfrentar. Os seus problemas são muito difíceis de enfrentar. Então não adianta eu falar que o fulano tinha uma dificuldade maior do que a sua, ou tinha um problema maior do que o seu, e ele resolveu e você resolveu não resolver. Né? A questão não é essa. A questão não é mensurar o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema e como você sofre por isso e como você não consegue resolver. A questão é, existem dois caminhos a serem tomados. Porque você se tornar uma vítima, você reclamar, você tirar a responsabilidade da resolução dos seus problemas das suas costas e jogar no mundo, nas outras pessoas, em tudo aquilo que o cerca, não vai tirar o seu problema da sua frente ou da sua vida. Ele não vai resolver. Você simplesmente vai se machucar mais, vai se perturbar mais, vai ficar cada vez sofrendo mais porque você está vivendo a jornada da vítima. Todos nós vivemos isso. Eu vivi muito isso. E depois que você descobre que isso é uma jornada e que você tem uma opção na vida, você se liberta desse ciclo de involução que a gente se mete dentro dele porque a gente prefere solucionar o nosso problema simplesmente jogando a culpa para outra pessoa. A partir do momento em que você se liberta disso,
A sua vida ganha um outro rumo. Aí você passa a construir o filme da história da sua vida. Porque enquanto você estiver na jornada da vítima, você não está fazendo o filme da história da sua vida. Você está simplesmente vivendo uma participação especial na história do filme da vida de outras pessoas. Aqueles que não estão reclamando, que estão com seus problemas, que estão com as suas dificuldades e estão vivendo as suas vidas, eles geralmente agregam para ajudá-los a realizar os seus sonhos muitas vítimas que não têm coragem de viver a sua vida. Então o que você se torna? Você é um figurante daquela... Nada contra os figurantes, tá? Quem trabalha comigo sabe, eu amo eles, eles são fundamentais para a existência de qualquer projeto audiovisual. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Vocês sabem que eu tenho o maior carinho por vocês, mas eu estou falando de uma forma simbólica, por favor, não me entendam mal. Porque é a sua vida. Não é um filme, não é uma história de novela, não é uma série. Eu estou falando da sua vida. Quando você se torna um figurante da vida de outra pessoa, quando você se torna uma participação sem fala da vida de outra pessoa, quando você se torna aquela participação que entra para dar uma fala e acabou a sua participação na história da vida da outra pessoa, significa que você está deixando de construir a história do filme da sua vida, que você está deixando de cumprir o papel que lhe foi determinado quando você nasceu. Você é protagonista do filme da sua vida. Você não é figurante e nem participação sem fala e nem participação menor do filme da vida dos outros. Você é o protagonista da história do filme da sua vida. E você também vai fazer participação no filme dos outros, e você também vai ser figurante na história do filme dos outros, porque isso faz parte da história da nossa vida, mas você nunca vai deixar de ser o protagonista da história do filme da sua vida, porque se você deixar de ser, você se nega a participar, a realizar aquilo que é mais importante, aquilo que foi predeterminado quando você nasceu. Você nasceu para ser protagonista do filme da sua vida. Você nasceu para fazer a diferença no mundo. Você nasceu para contar a sua história. Você nasceu para fazer o seu filme. Você nasceu para mostrar para todo mundo o que tem dentro da sua alma e do seu coração, para que todo mundo possa ver o filme da sua história e falar: essa pessoa nos mostrou um filme rico em amor, em conexão, ele ajudou a humanidade de algum jeito a andar para frente através da história da sua vida. E se você se nega a fazer isso, se você exclui das suas costas essa responsabilidade e fala: eu prefiro fazer participação, ponta e figuração no filme dos outros, o que não tem nada de errado nisso, você tem que fazer, porque é uma forma da gente aprender a fazer o nosso filme. Eu já fiz muita figuração no filme dos outros, eu já fiz muita participação no filme dos outros, isso é um processo que todos nós passamos, mas chega uma hora que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade sobre o filme da história da nossa vida. E a gente tem que assumir o papel que nos foi imposto. A gente é o protagonista do filme da nossa vida. A gente é o roteirista do filme da nossa vida. A gente é o diretor do filme da história da nossa vida. A gente também é cenógrafo, a gente também é figurinista, a gente também faz a trilha sonora, a gente também faz a fotografia, mas isso tudo eu vou falar em outros vídeos. Mas então, quando a gente... uma das coisas que eu aprendi lá no meu trabalho, logo que eu comecei a minha carreira, foi um mestre meu, um mentor meu que me falou, o seu Roberto Talma, que foi um mentor que eu tive, e agradeço a Deus por isso. Ele me falou assim: Pedro, tudo o que acontece num set de filmagem, tudo o que acontece num set de filmagem é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. Eu falei: caramba, mas tudo que acontece. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi a parar. Eu aprendi a não ser uma vítima no meu trabalho. Eu aprendi a não reclamar e não transferir responsabilidades. Então, por exemplo, se chove numa cena que seria de sol, vamos dizer assim, eu tenho que dar um jeito. Aquilo é responsabilidade minha. Eu tenho que me virar e achar uma solução para aquilo. Eu não posso simplesmente voltar para o meu chefe, né, ou
para o produtor do filme ou para quem for e falar: choveu, eu não tive o que fazer, a culpa não foi minha, foi de Deus. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho responsabilidade sobre isso, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que chegar com uma solução. Olha, estava chovendo, e aí a gente pegou aquele outro dia, aquela outra filmagem, a gente transferiu para cá e a gente vai fazer essa cena do sol nesse outro dia, então com isso ninguém perde nada, vai dar tudo certo e tal. Por quê? Como é que eu boto uma cena no ar, ou no cinema, ou na televisão, e falo assim: querido telespectador, me desculpe pela chuva que está caindo nessa cena que seria de sol, mas no dia choveu e a culpa não é nossa. 1000 perdões. Muitas vezes, eu já vi, claro, tudo acontece num set de filmagem como na vida da gente, todo tipo de imprevisto acontece, E o que mais existe ali dentro é: a culpa foi do fulano, a culpa foi do cicrano, a culpa foi do cara que atrasou a câmera, a culpa foi do menino que perdeu a hora e não chegou a tempo, a culpa foi da arte que não trouxe o café, a culpa foi da cenografia que não pintou o cenário, a culpa foi do figurino que não trouxe a roupa, a culpa foi do ator que não sabia o texto, a culpa foi do fotógrafo que não esqueceu de trazer o refletor, a culpa foi desse, a culpa foi daquele. Transferência de culpa, transferência de responsabilidade. Eu nunca fiz isso na minha vida, no meu trabalho. Na vida eu já fiz. No meu trabalho eu nunca fiz. Falei: olha, deu errado porque a culpa foi minha e a responsabilidade é minha. Quem já trabalhou comigo sabe disso. Eu nunca transferi uma culpa, porque a responsabilidade de tudo que acontece no set de filmagem, eu aprendi isso com esse mestre meu, é minha. E eu levei isso para a minha vida. E eu te aconselho a fazer isso na sua vida. Tudo que acontecer na sua vida, tudo, pode não ser culpa sua, mas a responsabilidade é sua. Porque essa é a história do filme da sua vida. Não é da vida do cicrano, nem da vida do beltrano, nem da vida de Deus, nem da vida do governo, nem da vida da economia. Essa é a história da sua vida. E o que você vai fazer com ela? Como é que você resolve esse problema da vitimização? Pensa num personagem vítima. Pensa no filme da sua vida, em que você é a vítima, que você só reclama, que você só põe a culpa nos outros, que você não faz, que tudo que acontece de ruim na tua vida é culpa de alguém, é culpa de alguma coisa. Nada que acontece na tua vida é sua responsabilidade. Porque para mim é difícil. Porque para mim não dá. Porque aquele cara... porque aconteceu isso na minha vida quando eu era pequeno e aí eu não consigo. Porque isso acontece... Qual é o filme da história da sua vida que você quer contar? O filme da vítima? Fracasso de público, fracasso de bilheteria, fracasso de crítica, não vai ganhar prêmio, não vai te dar orgulho, não vai gerar valor. Você está escapando da responsabilidade da história da sua vida. Jogando a culpa nos outros, você está fugindo do páreo, você está correndo da briga. Porque os problemas, eles vão ficar permanentes. E se você não aprende a resolver um problema, se você não aprende a solucionar um problema que você tem na sua vida, você não cresce, você não evolui e você sempre vai botar a culpa de alguma coisa que aconteceu na história do filme da sua vida em alguém. Você vai sempre culpar alguém por aquilo que está te acontecendo. Você vai viver em desgraça. Esse é o ciclo de involução pessoal que eu quero que você saia dele hoje. Quando a gente entra no ciclo de involução pessoal, o prêmio que a gente recebe ao final da história é mais tristeza, mais pobreza, mais falta de saúde, desgraça na saúde, desgraça na vida pessoal, desgraça na vida financeira, desgraça em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar, e você fala: por que isso está acontecendo comigo? Porque você está transferindo a responsabilidade do filme da sua vida para outras pessoas. E você se acomodou nesse personagem de ser figurante, participação dos outros, que é mais confortável. Eu não preciso tomar conta de um filme. Eu passo lá no fundo e para mim está tudo certo.
Então, o que eu mais escuto é: ninguém me dá uma chance, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém te dá uma oportunidade e por isso você vai ficar reclamando, a culpa é dos outros? Pedro, ninguém me dá uma oportunidade. Olha, essa é a frase que eu mais escuto na vida. Pedro, ninguém me dá uma oportunidade. Olha a oportunidade que Deus te deu de você ser o protagonista, o diretor e o autor da sua vida, da história do filme da sua vida. Ele te deu a vida. E você injustamente fala assim: ninguém me dá uma oportunidade. Oportunidade a gente cria, oportunidade a gente faz, oportunidade a gente inventa, a gente imagina, porque a nossa capacidade de criação e imaginação sobrepassa os nossos limites. Então, se você está numa encruzilhada na vida, se você está numa enrascada, se você está com dificuldade, lembra, a responsabilidade é sua. E você tem capacidade de criar, de enfrentar e de escapar de qualquer tipo de problema. E quando você escapa do seu problema, o primeiro, você aprende, isso é um aprendizado. Você não aprendeu português na escola, matemática, geografia, educação física, aprende a resolver os seus problemas. E esse é um aprendizado que a gente devia ter tido na escola. Porque quando a gente aprende a resolver os nossos problemas, a nossa vida, voa. Porque aí eu não dependo mais dos outros. Eu não dependo de alguém me dar uma oportunidade. Eu não dependo de uma ajuda de alguém. Eu não dependo de nada. Pensa um diretor de novela, o que ele não escuta da quantidade de atores pedindo para ele: pô, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. E sem querer desmerecer ninguém, mas você tem tanto talento, você tem tanta capacidade de brilhar, de acontecer. Por que em vez de você pedir uma oportunidade, você não cria essa oportunidade e faz com que o diretor de novela te procure e fale: você não quer trabalhar na minha novela? É muito melhor, porque quando você cria a sua oportunidade, a sua capacidade de fazer as coisas te torna independente. Então, se alguém te ligar ou deixar de te ligar, você vai estar feliz do mesmo jeito. Você vai estar fazendo aquilo que você ama, aquilo que você acredita, aquilo que você criou. E se um diretor te ligar para te convidar para um trabalho, você vai ter a oportunidade de escolher se você quer fazer. Olha o lugar que você se põe quando você cria as suas oportunidades. Eu li um negócio muito interessante uma vez num livro que diz assim: pobre não é quem não tem dinheiro, é quem pede. Rico não é quem tem dinheiro, é quem dá. Então, não precisa pedir mais nada, porque você já ganhou muita coisa quando você nasceu. E sai desse personagem da vítima, que é um personagem ruim, chato, é um personagem desagradável. Ninguém aguenta ficar perto de vítima. Ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa que só reclama, que só chora, que a dificuldade da vida é essa, que a dificuldade da vida é ela. Todo mundo carrega a sua cruz. Todo mundo carrega a sua cruz. Você não sabe a cruz que o outro carregou, você não sabe o peso da cruz que um carrega, você não sabe o esforço que uma pessoa está fazendo para carregar a sua própria cruz. Mas você não quer carregar a sua. Você quer largar ela do lado e ficar reclamando e ficar botando a culpa porque fizeram a sua cruz mais pesada que a dos outros. Você não sabe como é que é o peso da cruz dos outros. Você não sabe porque a história dos outros ainda não terminou. A história dos outros ainda não acabou. Então você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se você ficar olhando para o tamanho da cruz dos outros, aí você está lá com a sua cruz pesadona e está olhando o outro lá com a cruz levinha, andando e tal. Você fala lá a cruz dele. Por que a dele é leve e a minha é pesada? Para de olhar para o outro. Para de olhar para o lado. Para de olhar para o outro. Se encarrega de carregar a tua cruz. Porque todo mundo vai carregar a sua. E se você aprender
que a responsabilidade do filme da história da sua vida é sua. E você botar a sua cruz nas costas e avançar determinado para cumprir o seu objetivo, você vai ver que a sua cruz vai ficar cada vez mais leve, cada vez mais tranquila. Daqui a pouco você vai até gostar dela. Você vai falar, a minha cruz me deixou mais forte, a minha cruz me deixou mais firme, e você vai poder ajudar as pessoas a carregarem as suas cruzes. Mas se você só olha para a cruz do outro e fala, ah lá, ele tem uma cruz levinha, ah lá ele, olha lá, tem uma cruz pequenininha, a cruz dele, a minha é pesadona, também fizeram a minha cruz mais pesada, também eu não tenho força para carregar a minha cruz, também também o mundo, também a economia, também o governo. O problema não vai embora, gente. Só vai embora quando você aprende a resolver. Aí acabou o problema. E aí você vai falar, ué, eu estava reclamando, e eu mesmo tinha capacidade de resolver. Sai do personagem da vítima. Sai. Esse personagem é ruim. Esse filme é ruim. Esse filme é horrível. Esse personagem ninguém quer ver. Ninguém quer assistir esse filme. Esse filme aí vai terminar mal. Essa história termina mal. E era muito importante eu falar sobre isso, porque esse era um dos vídeos que eu mais queria fazer, porque a maioria de nós, e eu vou me botar nessa situação, gente, eu já reclamei da minha cruz, claro, eu já fui vítima, claro, e até hoje, em alguns momentos, eu me pego sendo vítima. Até hoje, claro, porque a gente tem essa mania. É uma coisa que a gente carrega dentro da gente. Só que a gente tem que aprender, evoluir, crescer e enxergar que horas que você está reclamando da sua vida. Faz um exercício. Caneta, papel e faz um exercício. 3 coisas que eu faço transferência de responsabilidade. 3 coisas que você faz transferência de responsabilidade. Seja para Deus, seja para a economia, seja para a sua condição, seja para as suas características. Aí tem que reclamar com Deus, falar, pô, Deus me fez assim, então eu me ferrei, eu perdi. 3 coisas, anota. Eu transfiro a minha responsabilidade por conta disso, disso e disso. 3 coisas que eu reclamo da minha vida e que eu jogo a responsabilidade para outra pessoa. A gente tem 2 caminhos na nossa vida. 2 caminhos. Você tem um problema, você tem 2 caminhos. 2 caminhos. Você reclama, chora, sofre e fala, eu sou uma vítima. O outro, você enfrenta, cai para dentro e resolve. Você só tem 2 caminhos. Qual caminho você vai querer fazer? Isso aqui é o filme da história da sua vida. O caminho da vítima. Eu não aguento carregar minha cruz, eu fui injustiçado, a culpa é de quem fez a cruz, ou a minha cruz é muito pesada, muito difícil de carregar, mas eu vou carregar e eu vou vencer, porque eu vou construir um filmaço da história da minha vida e vai ficar o mundo inteiro me olhando lá, carregando a minha cruz e botando ela no lugarzinho bonitinho, porque eu vou assumir a responsabilidade de ser o protagonista da história do filme da minha vida. Eu não vou ser figurante do filme dos outros durante a minha vida inteira. A gente é durante um período. A gente faz participação no filme dos outros. Mas a gente é o protagonista do filme da nossa vida. Então, pô, bota essa semente aí na sua mente. Sai desse personagem da vítima. Se percebe quando você estiver reclamando, quando você estiver transferindo responsabilidade para outras pessoas. O Charlie Chaplin tinha uma fala que ele dizia assim, Charlie Chaplin realmente é um abençoado, vamos lá. Nas situações de dificuldade, a gente tem 2 oportunidades. Ou a gente vence, ou a gente sucumbe. E é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer para vocês. Vocês têm 2 oportunidades. Ou vocês reclamam, ou vocês tomam uma atitude. Ou você reclama da vida, que ninguém te dá chance, que ninguém te dá oportunidade, que a sua vida é uma injustiça, que a sua vida é um problema, que a sua vida é uma desgraça.
Ou você toma uma atitude e corre atrás e resolve. Ou então não reclama. Se você não resolve, não reclama. Se você falar que o mundo é maior do que as suas possibilidades e tudo mais, você vai viver a jornada da vítima. O final dessa história, posso te adiantar, é triste. Assiste o vídeo de ontem e tenta embarcar na jornada do herói, que é o oposto da jornada da vítima. Tenta embarcar na outra jornada. É a outra opção, é essa daqui. Não entra nessa opção daqui, porque essa opção aí você vai se estrepar. Você tem capacidade de dar um jeito, você tem capacidade de resolver um problema, você tem capacidade de resolver e de carregar a sua cruz. Você lembra que Deus falou, todo mundo tem capacidade de carregar a sua própria cruz. Então corre atrás, não dá mole, tá? Porque esse filme da vítima não termina bem e o final dele é triste. E a maioria de nós, humanidade, seja de que país for, país rico, país pobre, país mais ou menos, todo mundo carrega dentro de si uma vítima. Todo mundo carrega dentro de si uma intenção de transferência de responsabilidade. Não cai nessa. Não cai nessa. Isso é, você vai dar mole. Não faça isso. Traz a responsabilidade para dentro de você. Se inspira em pessoas que conseguiram vencer responsabilidades, que conseguiram vencer desafios muito grandes. Se inspira nessas pessoas. É para isso que servem as histórias. As histórias servem para a gente se inspirar nelas e poder evoluir, crescer e dizer para a gente mesmo, eu tenho condição. Vou contar uma história para vocês, então, aproveitando que a gente está falando de história, sobre um cara que poderia muito bem ter se tornado uma vítima e que, na verdade, solucionou muito bem o problema dele e entrou na história do cinema mundial. Steven Spielberg, quando foi dirigir o filme O Tubarão. Vocês sabem que o tubarão, o bicho mesmo, o animal, é um robô, né? Foi construído, o filme foi feito lá na década de 70, então eles tinham pouco recurso de tecnologia, essa coisa toda. E aí, nos primeiros dias de filmagem, eles descobriram, o Spielberg percebeu, que o tubarão estava um fiasco, que o robô estava horroroso, que aquele robô, aquele bicho, ia prejudicar e acabar com o filme dele. E aí ele falou, caramba, esse animal vai acabar com o meu filme, vai destruir o meu filme. E agora a gente não tem quem? A gente não tem o protagonista do filme, o antagonista do filme, o tubarão. Eu não tenho tubarão. O que eu faço? Parou o filme, para tudo. O que eu faço agora que eu não tenho tubarão para filmar o filme do tubarão? Esse tubarão está uma porcaria. Como é que eu resolvo essa questão? Spielberg tinha duas oportunidades na vida ali. Naquele momento, ele tinha duas escolhas. Ou ele ficava reclamando, se vitimizando e falando, a culpa não é minha, não fui eu que fiz o tubarão tá horrível, me entregaram um tubarão horroroso, cancela o filme, melhora o tubarão e daqui a um ano a gente volta a fazer o filme. Você já imaginou se ele fizesse isso? A culpa não é minha, não posso fazer nada, o tubarão tá horrível. Sabe o que ele fez? Ele solucionou o problema. Sabe como? Fazendo o que se tornou um dos cases de um dos maiores filmes da história do cinema mundial, de como você consegue criar um suspense na plateia. Ele simplesmente fez o tubarão pelo ponto de vista da câmera sem mostrar o tubarão. É tudo visto pelo ponto de vista da câmera. E vem a música. E você não vê o tubarão e aquilo dá 10 vezes mais medo em você do que se você tivesse visto o tubarão. Depois, claro, o tubarão vai aparecendo aos poucos, até que na sequência final que ele jogou lá para frente do filme, o bicho já estava melhorzinho, já dava para filmar. Ele pegou um problema que ele tinha e transformou numa oportunidade. Ele não pediu uma oportunidade
para ninguém naquele momento. Ele não pediu ajuda, ele simplesmente solucionou o problema dele, e essa solução resultou num dos filmes mais brilhantes da história do cinema mundial. Então, siga o exemplo de Steven Spielberg. Se o seu tubarão estiver ruim, cria, inventa, imagina um jeito de você sair e sai fora dessa jornada da vítima. Sai fora dessa jornada. Escapa dessa roubada. Jornada da vítima é roubada. Termina mal. Termina muito mal. Assiste o vídeo de ontem. Entra na jornada do herói. Você vai ser um vencedor, ao invés de ser um reclamador. Uma pessoa que transfere a responsabilidade do filme, da história da sua vida, para um monte de gente da qual você não tem condição nenhuma de tomar conta. Vai vir todos os problemas do mundo, eles vão existir, eles não vão embora. Cabe a você solucionar, cabe a você resolver. A responsabilidade de tudo que acontece no filme da história da sua vida é sua. Dá um pontaço de virada na história da sua vida e faça isso antes que seja tarde demais. Não fica reclamando, vai viver a sua vida. Não reclama, vive, dá um jeito, faz isso antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora que o destino vai chegar pra gente, ó, vai falar, corta.